pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui de volta com a nossa última live, a live que encerra a série de lives de Páscoa, e que não podia ser com um tema mais perfeito do que no dia de Páscoa se falar de fé, né? Para ilustrar muito a fé, a nossa convidada de hoje é a Mariana França Coelho. A Mari, ela é dentista, ela mora em Paranaguá, ela é atleta, né, desde a da adolescência. Ela tem 41 anos, casada, 2 filhas adolescentes. E há 15 meses ela descobriu um leimiosarcoma epitelial. E desde lá ela vem lutando, ela está fazendo todas as sessões de quimioterapia, está a todo vapor no tratamento e com um exemplo máximo de força, de positividade, é algo que realmente surpreende a todos nós. Eu vou chamar a Mari, eu fiz um breve relato agora, né, da situação dela para vocês, do momento de vida totalmente desafiador dela, mas que ela está encarando com otimismo supremo. E ela vai contar pra gente um pouquinho mais dessa história. Ela já entrou aqui, só um minutinho para ela conseguir se conectar e nós já... Só tô aguardando a conexão dela, a gente já começa. Oi, Mari! Oi, Bom dia! Quase boa noite, né? Feliz Tudo Páscoa. bom, Má? Feliz Páscoa Bem, para você também. Espero que tenha sido um dia abençoado e que essa bênção continue te acompanhando ao longo do ano. foi ótimo, um dia maravilhoso e vamos terminar ainda com essa conversa gostosa. Sem dúvida, sem dúvida. Você ficou linda, agora te vendo ao vivo e não te vendo por foto. Má, eu queria saber com você o seguinte, eu estou vendo que tem muitas pessoas entrando aqui para acompanhar a nossa live, mas para que não hajam muitas perguntas que você tenha que responder várias vezes, vamos começar com a sequência cronológica das coisas, e aí eu vou deixar, excepcionalmente nessa live, eu vou deixar perguntas para o final, porque o que eventualmente você não explicar e que as pessoas que nos acompanham tiverem curiosidade em saber, em que você compartilha e elas te perguntam, tá? Certo, bacana. Então vamos começar conversando como que foi o momento onde você descobriu o desafio que você ia viver dali para frente. Primeiro, então, boa noite, obrigada por estar aqui abrindo esse espaço, poder contar um pouquinho da minha história. Já me emociono desde o começo, poder relembrar tudo isso, é gostoso, faz parte. E estou feliz, né, de poder estar aqui dividindo com todos vocês. São momentos de dificuldade, mas que nas dificuldades a gente também encontra tantas coisas boas, né? Mesmo nesse momento que não é fácil, eu só tenho a agradecer, né? Então, todos vocês que têm aparecido no meu caminho e dando força cada dia mais, né? Então, foi bem curioso, não imaginava, veio uma surpresa para mim e para todos que me rodeiam, porque, né, um mês depois de eu estar comemorando 40 anos, né, inexplicavelmente, porque eu não tinha sintoma nenhum, mas meu marido sempre brincava não, pedia que eu fizesse uma cirurgia de silicone, eu sempre fui protelando porque tenho medo de cirurgia, mas numa foto que eu acabei me olhando, eu realmente senti que eu precisava fazer aquilo. E de uma hora para outra, perto do Natal, em 2018, eu resolvi então, essa cirurgia. E, infelizmente, eu não pude fazer, né? E nos exames pré-operatórios, a gente já descobriu uma anemia muito forte, né? Os médicos mesmo se impressionaram, que normalmente é uma anemia, né? Eu estava com uma anemia forte, que normalmente são pessoas que já estão até internadas em UTI, precisando de transfusão sanguínea, e que como eu, né, que praticava atividade física intensa todos os dias, então todos os dias eu treinava CrossFit, 2 outros dias na semana eu ainda né, junto com o CrossFit, eu treinava Muay Thai, e tudo bem, né? Às vezes cansada, mas Você não se sentia fraca, Mari? Nada? Os sintomas não apareceram?
A única coisa que eu percebi foi que quando eu subi a escada, né? Então eu tenho o meu consultório, ele tem uma escada bem longa e quando eu subia eu chegava cansada e até brincava com a minha secretária, eu falava, nossa, nem parece que eu faço academia, essa escada me cansa. Então era a única coisa mesmo, né? E na Secretaria de Saúde também, que eu também trabalho lá, uma escada, então, mas que eu fui perceber tentando lembrar o que me incomodava, né? E daí começou toda a nossa investigação, né? Deixei a cirurgia do silicone, que acabou vindo como uma mensagem de Deus, realmente, colocar isso no meu E caminho. ela vai acontecer num momento ainda mais oportuno. Aí começamos, né? A gente foi e foi descoberto, então, que eu tinha né, no meu útero, que é essa perda de sangue, estava vindo por conta dele, e porque eu usava um DIU de fio de cobre, que é normal, né? Até uma das contraindicações que as pessoas acabam não utilizando é o grande fluxo sanguíneo, né? Que eu tinha realmente uma menstruação de 10 dias, né? Mas como era dito que era normal, então não era algo que me chamava atenção, né? Então a gente descobriu esse mioma já com 1,5 kg, era como se fosse uma gestação de 5 meses, mas também não sentia inchaço abdominal, né? Nada assim perceptível fisicamente. Então a gente começou os tratamentos ali, né? Como a anemia era forte e o mioma muito grande, eu não poderia mais ficar com útero, eu já estava decidido que eu ia fazer uma esterectomia. Só que para fazer a esterectomia eu também tinha que tratar a anemia, né? E aí começaram as surpresas, porque para eu poder tratar a anemia, além de tomar o ferro, eu tive que tomar um anticoncepcional que eu nunca tinha tomado na minha vida, né? Então eu sempre procurei tudo mais natural, algo que não mexesse com o meu corpo. Então nunca tomei anticoncepcional, nunca tomei nenhum tipo de medicamento, hormônio, reposição hormonal, nunca utilizei. Foi realmente a primeira vez na minha vida. Até optei pelo DIU de fio de cobre por não ter o hormônio, né? E acabou que em 10 dias de anticoncepcional eu tive uma trombose, né? Sem saber ainda que era um tumor maligno, né? Até então era um mioma. E daí a anemia, o mioma, eles passaram a ser segundo plano e eu tive que tratar essa trombose, né? Então, acho que a minha primeira, assim, o maior impacto já de todo esse processo foi em janeiro de 2019, quando eu tive essa trombose, né? Que foi bem séria. E daí caiu a ficha de que não era nada tão tranquilo assim e que eu estava enfrentando, assim, uma batalha bem forte, né? Então, fui internada, fiquei 5 dias e acho que o momento mais difícil de tudo foi a médica ter chego para mim realmente dizer que era sério e que eu poderia, em 48 horas, ir a óbito, né? E a primeira coisa que eu pensei foi nas minhas filhas, né? Pensei, meu Deus, eu posso nunca mais sair daqui, né? Nunca mais vê-las. E foi daí que eu fui tirando força, né? Falei, não, eu tenho que estar presente com elas, eu quero viver e eu vou A Isa tá com 13 e a Betina com 11, né? isso, né? Então, a minha maior preocupação sempre Você viu? foi A ela, caixinha de lenço está sendo bem produtiva, né? né? Então, a minha vida, a minha força veio de que, assim, eu tenho que viver porque eu quero que elas tenham o máximo de convívio comigo, né? Então, ali eu fui tirando forças, né? E também tentar explicar para elas, né, todo aquele processo. Tinha medo de que elas realmente sofressem, né, de eu chegar e dizer que é sério, a que ponto pode chegar. Então, acho que no hospital, aqueles 5 dias também foi meu momento de ficar quietinha, de ficar bolando a estratégia, como que eu ia contar isso para elas, como seria, né? Graças a Deus deu tudo certo. Vim para casa 5 dias depois e, né, tentei sempre passar para elas essa tranquilidade, porque eu não quero que elas, não queria assim, né, que elas tivessem aquela sensação de medo, de ficar imaginando a perda, né? Então eu quero que elas pensem na vida, que a gente curta um dia após o outro, né? E foi aí que a gente começou a luta. Então acho que de tudo, né, o mais difícil foi esse momento da trombose, né? Ai, tá
caindo aqui. Um ano, eu acho que eu fui preparada, sabe, por Deus para chegar nesse momento de hoje, né? Então, assim, foram vários passinhos aos poucos e acho que a força vem daí, da família, né? E de Deus, que eu sinto que tudo foi por Deus, né? Então, um ano e meio depois, podendo lutar e com força, é Deus. Mari, é Deus, e o que a gente nota aqui, eu já dividi isso com você ao longo da semana, quando eu percebi o volume astronômico de pessoas que estavam começando a seguir o Escolha Ser Feliz por tua causa. Eu tinha certeza que essa live estaria do jeito que está aqui hoje. Então é Deus, é fé, é muito amor, é muita energia, por você ser essa pessoa tão especial que você é, tão cheia de qualidades, tão cheia de virtudes. A maioria das pessoas aqui não sabem, mas eu comecei a ser amiga da Mari muito antes de ser amiga da Mari. O Rodi, o marido dela, é meu amigo de adolescência. Nós fomos para Disney juntos. E desde aquela época eu digo para ela que eu lembrava dele falando dela assim, como quem fala de um... Não sei explicar, de um ser assim... acima do bem e do mal. Era a admiração que ele sempre teve pela Mari. E é o que eu digo para ela, que hoje eu entendo muito o porquê disso. A forma como ela tem encarado isso. Ela tem encarado esse desafio de cabeça erguida, de pé, com mais força até do que as pessoas que estão junto com ela. Realmente é algo... Olha, Mari, é admirável demais. E assim, voltando a falar um pouco dessa questão, porque o Rod esteve com você durante o tempo todo, né? Vocês dois juntos. Mas nessa hora de participar as meninas disso, como que elas receberam a notícia e como elas estão hoje acompanhando, né, ao longo de todo o processo? Então, como o processo está longo, foram vários acontecimentos, então acho que tudo isso foi trabalhado para a gente chegar nessa fase de hoje, né? Então, o tratamento da trombose, ele acabou sendo um tratamento daí de 6 meses, né? Ele passou a ser a prioridade de tudo. Então, até julho, a minha vida teve que, né, ser reestruturada. Então, eu tive que me afastar da prefeitura, né, que eu trabalhava em coordenação, muito trabalho. Eu tive que me afastar do consultório, né, eu era superativa. Das minhas atividades de academia, que é a minha paixão desde criança e que me fazia bem emocionalmente e mentalmente. Então, assim, foi um processo que a gente foi passando todos juntos e eu em casa mais presente, né? Então, assim, eu voltei da trombose, né? E por mais que daí já medicada, a gente não tinha aquela sensação de que, né? Parecia assim que ia acabar, logo ia acabar, né? Ah, vai chegar tal período, vai acabar. Então foi um momento tranquilo, que eu tive que, na verdade, nesse momento, eu me redescobri, né? Mudar totalmente minha vida. Aqui em casa ficamos tranquilos, porque já estava medicada, com bons médicos. Eu comecei logo também da trombose desencadear a síndrome do pânico, coisa que eu nunca tive, né? Então, assim, o medo da morte. Então, tinha momentos que quando eu relembrava aquela situação do hospital e de imaginar que o pior tivesse acontecido, né? E imaginar um futuro ruim, aquilo me desesperava. E também, por a gente trabalhar na área de saúde, sempre, né, eu procuro os meios mais naturais do que eu procuro evitar medicações, né? E quando eu estava vendo que eu podia ir para um lado de ter que tomar um antidepressivo, algo que, né, que tem situações que precisam, eu conheci uma pessoa que me indicou eu ir fazer yoga. Imagine, eu, crossfiteira, Muay Thai, corria, pulava e dava pouco eu falar, meu Deus, yoga, eu não imaginava, né? Mas eu percebi que eu precisava trabalhar a minha mente. E foi fantástico, foi uma descoberta maravilhosa nesse processo também. Então, assim que os médicos me liberaram para começar a ter, e a partir daí foi a minha mudança, né? Então, a meditação nos ensina muito a esquecer o passado, porque é natural, quando também acontece, você se culpar e achar o que eu poderia ter feito, será que isso é um castigo?
Será que, né, o que eu podia ter feito da vida? Então, na yoga, você aprende muito que o passado passou, você não vai buscar mais nada lá, né? Ele fala, que ensina a viver o presente. E o futuro é uma imaginação, né? Pode acontecer o pior, lógico que pode. Mas pode acontecer o melhor, e vai acontecer o melhor, né? Então, tudo é a nossa mente. Então, eu comecei a praticar, viver o dia, né? Primeiro, que eu nunca, né? Por mais que católica, crente, tudo, eu não tinha o costume de acordar e agradecer a minha vida, né? E a partir da trombose, não tem um dia que eu abra meu olho e fale, meu Deus, eu tô aqui, eu tô viva. Então, isso para mim foi algo, um aprendizado maravilhoso. Então, eu dou valor a tanta coisa pequena, as maiores, as melhores coisas, né? Então, Mais simples. as mais simples. Então, tipo assim, de desacelerar, ver que a gente, essa loucura da vida que hoje a gente está inserida, não me levou a nada, né? Então, aquela sensação de eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar lá, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ir para academia. Isso exausta a gente, né? E eu não estava percebendo. Eu tinha aquela sensação que não, eu sou forte, eu consigo dar conta, né? Eu ia dormir até feliz de pensar, não, eu fiz tudo isso no dia. E no fim, né, muitas coisas pequenas eu estava, acho que até deixando, e também acredito que isso Deus colocou na minha vida para eu perceber o que realmente vale a pena, o que eu precisava estar me dedicando e que isso faz bem a mim, né? Estar próximo das minhas filhas, mais tempo de conversar, né? De estar acompanhando, são adolescentes, é uma fase também difícil, que aconteceu tudo junto, tanta mudança que você deixa de ter o pequenininho, né? Que você dá de comer, você dá banho e faz o que quer, para você lidar com agora um ser que tem suas opiniões, que vive num outro mundo que não é o teu. Então também outra dificuldade que foi bom, né? Eu ter passado por isso e estar acompanhando de perto. E foi isso, coisas que foram acontecendo e que foram me ajudando nesse processo, né? Em julho aconteceu a minha alta da trombose, graças a Deus, sem nenhum. Isso foi julho de 2018, que você teve a alta da trombose. 2018, dezembro, a gente descobriu. A trombose eu tive em janeiro de 2019. 19. E a Tá, há um ano atrás. Uhum. em julho foi detectado aqui que a minha safena que estava fechada, ela foi recanalizada. E o trombo maior que eu tinha era um na virilha, né? Que, então a femoral da coxa estava já metade comprometida. E o meu grande risco é que eu tinha um trombo na virilha, que é onde passa uma veia bem importante aqui, né? Veia, uma parte vascular importante que pode levar o trombo até o pulmão e ter uma embolia pulmonar, né? Então o medo era essa situação, né? E tomar um anticoagulante, ele poderia comprometer ainda mais minha via. Então foi um quadro assim que, né, que poderia ter depois muitas sequelas, né? Graças a Deus, em julho eu fui liberada dessa trombose, né? Sem sequelas. Hoje eu não tomo anticoagulante. Antes eu tomava diariamente, né? E daí a gente começou os exames para preparar para a esterectomia, né? Em setembro eu fui para fazer, fiz ressonância magnética, onde não acusou nada, porque é um tipo de tumor muito raro. Ele é no músculo do útero, ele não é no colo do útero, né? Porque até muitas pessoas me perguntam, mas você não fazia preventivo? Não, é um tipo de tumor que não aparece no preventivo, né? Porque ele não é de colo de útero. Então, o exame Não aparece no preventivo? preventivo, ele vem normal, né? Então, a imagem na ressonância, como é no músculo do útero, ele aparece como se fosse a musculatura do útero aumentada, né? Então, que é comum as mulheres terem. O que chamava atenção era o tamanho do útero tartão, por isso que foi optado pela esterectomia, senão provavelmente eu faria algum tratamento, né? Como muitas mulheres acabam ficando com o mioma, né? Não tiram e vão tratando com acho que até hormônio, tudo, né? E no meu caso, não. Também Sim. acredito, como de Deus, que se não fosse o tamanho, eu poderia estar tratando como mioma e no fim era um tumor, né? Então, fizemos a esterectomia, foi tirado meu útero. E assim, como eu já tinha tido trombose, a anemia que não chegou a ficar totalmente curada, né? Melhorou.
do início, mas eu ainda tinha anemia e fui para a cirurgia com a chance de precisar de uma transfusão sanguínea, né? E então, graças a Deus, também foi um sucesso a cirurgia, né? Foi, então, decidido que a cirurgia seria por videolaparoscopia. Então, não iam abrir e tirar o útero inteiro, né? Ele Não é foi tão invasivo, fatiado. né? Então, nós fizemos por vídeo. O meu útero, ele foi fatiado dentro da barriga e daí aspirado, né? No vídeo, eles fazem várias incisões e foi feito assim. Também um sucesso, me recuperei, né, bem. O médico, logo após a cirurgia, falou que, né, tinha sido tudo bem e pediu que eu retornasse daqui uns 15 dias. Só que antes do meu retorno nele, a gente recebeu por e-mail a análise do anátomo, né? Que ele queria que eu retornasse para essa consulta nele com o resultado do anátomo. Também uma surpresa, eu sou da área de saúde, mas eu não imaginava que chegava para nós pacientes. Chegou no e-mail do Rodrigo, ele também, por não ser da área, direto mandou para mim, né? Quando eu abri e vi o nome cabeludo, porque eu sou da área de saúde, né? Já vi ali, né? Era um leiomioma. Eu abri o anátomo, vem leiomiosarcoma epitelial de alto grau, célula necrótica, pronto. Aí me desabou, porque eu já vi que tinha, que era um tumor. E aquela coisa nossa que daí a gente sai procurando no Google, né? Da trombose eu também acabei procurando no Google e você só vê o pior. Então a gente me tocou porque eu vi que era um problema não só o tipo do tumor, que é um tumor raro, ele normalmente são poucos relatos que tem na literatura. Os poucos que tem, por ser raro, mais de anos em menopausa. Na minha idade nem tem relatos, né? É o raro do raro. Isso eu já tinha lido e que pior ainda quando é feito nessa técnica que foi retirado no útero, né? Porque a tendência é espalhar na região e vir metástases, né? E nos casos das mulheres já diagnosticadas, todas, quando foram diagnosticadas, já tinham ou metástase pelo sistema linfático ou pulmonar, né? Então, são as metástases mais comuns desse tipo de tumor. Então, ali eu fiquei assustada, já em seguida mandei para o médico, né? E ele realmente já pediu que antecipasse minha consulta, já me explicou que era o tumor e que já eu ia para um oncologista. Então, conseguiram agilizar que em 2 dias eu estivesse lá, mas realmente foram 2 dias de segurança, pelo tudo que eu estava lendo, né? E também daí veio o meu segundo dia mais difícil, né? Nessa consulta da oncologia, eu fui encaminhada para o doutor, que é ali no IOP, em Curitiba, que é o Instituto de Oncologia do Paraná. E juro, eu entrar pela porta e ver que eu estava indo para um tratamento de oncologia, né? Tantos anos trabalhando na saúde, acompanhando as pessoas, eu parecia que era mentira. Porque assim, eu sempre imaginei, a única certeza que eu tinha da minha vida é que eu ia ser uma velhinha saudável, que eu ia chegar nos 80 anos sem hipertensão, sem diabetes, e não, eu tinha certeza. Daí, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, gente, eu não acredito. Parece que é mentira, né? E daí você vai Mari, entrando. mas deixa eu te dizer o seguinte, a tua parte para isso, você fez. Existem coisas que independem da gente, né? Que são coisas que são mistérios que a gente não é capaz de desvendar. Mas a tua parte, eu lembro uma vez que eu fui até aí e você estava comendo frango às 10 horas da manhã. Então, quer dizer, a sua parte, atividade física, alimentação saudável, realmente você buscar não tomar medicamentos, você fez, mas tem coisas que ultrapassam, e que são desafios que, por alguma razão, nós temos que transpor. Então, isso que eu sempre tinha comigo, assim, por eu sempre procurar esse lado, era algo que não me assustava. Então, eu nunca me imaginei doente, né? E passar por uma situação dessa. Então, foi realmente chocante. Eu entrar ali, eu e o Rodrigo, né? Graças a Deus, ele junto em todas as consultas, em todas as internações, meu maior, né, escudo, assim. Então, nós dois, né? A única coisa, até lembro que quando a gente estacionou o carro, de novo, eu lembrei das meninas. E Deus só falei, Rô, aconteça o que acontecer,
Eu só peço que você ame elas. Porque a sensação que eu tinha era que só eu fazia tudo por elas, né? Eu falei, a única coisa que eu peço. De amor, escute as crianças. Né? O resto que eu tinha que fazer, eu vou fazer. Mas se eu não puder, faça isso por mim. Foi o que eu, antes de entrar, foi o que eu pensei. Mas graças a Deus também, um lugar maravilhoso, um médico experiente, né? Assim, não vou dizer para vocês que que ele me falou coisas bonitas, que não, foi chocante, né? Ele já começou falando, ó, E muitos deles não douram muito a pílula, né? Eles são muito diretos. então é assim, o tratamento é assim, ou é vai ser quimio, rádio, cirurgia, foi tudo direto, né? Você tem o raro do raro, de 500 mulheres do teu caso, que tem o teu caso e que precisaram fazer isso, 499 hoje estão felizes e você é uma que não está. Então, foram palavras duras, mas que foi, sabe assim, o que me deu um... Eu falei, não, é um desafio que eu vou ter, né? Sim. E então, mas ao mesmo tempo ele passou segurança para a gente, falando, né? Mesmo assim, tanta verdade, e tanta segurança que ele passou de que assim, de que conhece, de que vamos lá mesmo sendo raro. E então me É a senti segurança bem, de que você estava em ótimas mãos. me senti daí segura, né? Porque o que mexe comigo é sempre o sentimento emocional, né? Sempre pensar na família, no que fica no redor. Mas nessa questão, assim, daí técnica, me deu segurança, né? Então, o local, graças a Deus, o médico, tudo ter sido rápido, pessoas maravilhosas que aceleraram o processo para que, né, não se fosse perdido o tempo. Então, muitas pessoas, anjos que foram aparecendo e tudo dando certo. Então, né, confesso que esse dia eu e o Rodrigo saímos de lá bem abalados. A gente sabia que esse tipo de tumor já tinham as metástases, ele deixou bem claro que era 90% de chance de eu já ter, né, na cadeia linfática ou pulmonar. E que eu precisaria fazer um PET scan, né? Então, e que esse exame demorava, tudo. Então, foram 15 dias que eu e o Rod, a gente preferiu deixar entre nós dois. Então, acho que foi também o processo mais difícil, porque a gente não queria nem assustar a Esses foram família. aqueles 15 dias que antecederam a cirurgia. A cirurgia já da biópsia, né? Aqui eu já estava sem o útero, né? Então foi o primeiro exame que Não, mas essa perto do carnaval. E isso aconteceu aqui perto do carnaval agora. setembro ainda, setembro. Então eu fiz esse exame, então esses 15 dias para mim foram os mais difíceis, porque né, ele já tinha dado para mim a certeza de que eu tinha. Né? Era 10% só que não tinha. Mas eu estava tão confiante que eu sabia. Eu falava, não, eu não tenho, não tô. Não sei se não caía a ficha, mas eu não me sentia, né? Parecia que aquilo não era. Até ele olhou assim e falou, né? Que bom que você é confiante. E fizemos esse exame, mas esperamos os 15 dias sem contar para ninguém, nem minha família, nem do Rod, porque a gente queria vir já tudo aquilo preparado, né? Não, eu tenho isso, meu tratamento vai ser assim, então eu não queria passar aquela angústia para todo mundo, né? Mas foi uma angústia para nós dois. Então foram noites, às vezes, Alô? sem dormir, chorando de desespero. Mas também nesse momento eu conheci aqui um padre, que é o Padre Bino, né? Do Rio do Valadares, fantástico, a família, né? Muitos são adeptos ali da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes e sempre me convidavam para ir nas missas deles de cura e libertação. E graças a Deus eu fui, foi maravilhosa, foi algo que me tocou muito. E ele faz atendimento individual. Né? Então eu fui para uma conversa com ele, fui com os meus exames e ele tocou em mim e ele falou: você não tem nada, né? Não tem nada, não se preocupe. Ele me passou uma paz e uma semana depois saiu esse resultado, gente. Eu não abri. Eu saí lá do laboratório. Eu falei, Rod, eu não vou abrir. Vamos deixar que os médicos abram e o que tiver que ser, né? Eu não queria sofrer, sabe, com antecedência. Eu comecei assim, não deixe, tudo tem sua hora. E deixei para o médico, né? No mesmo dia era o ginecologista que tinha tirado o útero, ele que abriu. E ele também estava, né, assim, preocupado.
Quando ele abriu, leu, e ele fez assim, um ufa, de que tipo, ó, não, você não tem metástase. Eu e o Rodrigo, a gente pulava tanto naquele consultório, parecia duas crianças, assim, porque ali, meu Deus, que bom, né? A nossa batalha tá indo pro lado do bem. E depois fomos pro Reita, ele também, ele não pulou, não fez tanta cara de alegria como ginecologista, mas ficou feliz, falou, ó, estamos indo para o caminho certo, né? Então, mesmo assim, vamos, né, não tendo dado metástase nenhuma, vamos fazer uma biópsia no teu abdômen, tirar alguns pedaços e ver se não tem alguma célula pequena ali, por ali, né? Então, eu fui em outubro, a gente fez uma nova videolaparoscopia, fizemos essas biópsias e deu que eu não tinha nenhuma célula ali, né, tumoral. Então, a decisão dele naquele momento foi de que a gente não entrasse com a quimioterapia já, mas deixou bem claro que eu tinha um risco muito grande de ter, pelo tipo do tumor, mas que ele preferia esperar uns 3 meses, né, a gente viu como que seria, ou 6 meses, porque a chance de eu ter uma metástase nesse período era grande, né? Mas eu também procurei viver intensamente, a gente, né, tentou esquecer e aquele dia, viver dia a dia, né? É o que eu falo, Rodi, o dia que eu tiver ruim eu vou te falar. Mas no resto, vamos viver nossa vida normal. Todo mundo trabalhando, todo mundo estudando. E daí as meninas ficaram sabendo, todo mundo, quando saiu esse PET scan, que a gente saiu do médico, né? Daí foi quando a gente realmente falou para a família. Ó, aconteceu isso, mas não tem metástase, o próximo processo é esse, né? Então foi melhor, assim, já acho que explanar com algumas certezas, né? Mais, né, deles, porque a gente tinha preocupação, sim, de como eles iam absorver, a gente não queria que sofressem, né? Que ficassem na angústia como a gente. É, porque assim, como foi assim esse momento para tua família? Porque para a família, Mari, você é uma menina, uma mulher, né, cheia de vida, 41 anos, tinha acabado de fazer 41, né? Eu imagino que deva ter sido um choque absurdo. Como que foi esse contar para a família e como que a tua família e a família do Rod receberam isso? Eu acredito assim que como a gente já tinha muito, né? Não sei, depois eles podem falar, mas a sensação que eu tenho, como a gente já chegou com um futuro mais certo de como seria, lógico que você recebeu um diagnóstico que tem um câncer, né? São várias histórias que a gente passa, né? O câncer ele não é matemático, ninguém sabe, nem os médicos mesmo que dizem, ah, você vai curar, você não vai. Então a gente sabe que é uma luta mesmo. Mas também a gente ter passado com já embasamento, para nós foi mais fácil, e eu senti deles também uma recepção melhor, assim, né? Ficaram Lógico, mais seguros, né? Porque tinham um norte, vocês já chegaram com um direcionamento. isso. As crianças também eu cheguei também contar assim já com uma visão foi mais fácil, mas a Isa foi a que mais eu percebi assim que, né, ela na hora que ela recebeu, ela saiu gritando pela casa e ela falava: "Não, eu não acredito que você tem câncer, mãe, eu não acredito". E ela não conseguia falar e eu falei: "Calma, Isa, calma. Né? A mãe tá aqui, você sabe que o que eu tiver que fazer, a gente vai fazer, a gente tá com os médicos, tá tudo bem. O dia que eu não tiver, eu vou falar e aqui a gente vai lutar, todo mundo junto, né? Então assim, a gente precisa manter a paz, tá com a gente. Então eu sempre procurei que ela visse o lado, né? E não também não mentir de dizer o pior, né? O pior pode ser, né? A gente pode chegar nesse, mas são coisas da vida que a gente tem que aprender. Então isso eu tenho lidado também, que era uma coisa que eu sempre tive muito medo, né? Da morte, assim. Então, não quero que elas tenham isso também, né? Essa preocupação. Então, eu comecei a falar. Eu nunca falava sobre isso na vida com ninguém e sempre, às vezes, tinha angústia de imaginar perder alguém tão querido, né? E eu não quero que elas tenham esse medo. Então, fui bem aberta e falei que a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que isso possa acontecer. Por isso, a gente tem que aproveitar o dia a dia, né? Por isso, dia a dia, vamos aproveitar ao máximo, até quando
tiver que ser, né? E essa união de vocês, né, Mari, da tua família, com a família do Rode, com todo mundo, vocês são uma grande família, então acho que essa união acaba fortalecendo muito todo mundo, tanto você quanto os que estão à tua volta, né? São bem presentes, né? A gente mora a uma quadra da minha mãe, 2 quadras da minha sogra, e graças a Deus todo mundo sempre junto, sempre prestativo, né? Nos ajudando em tudo, né? Em apoio com as crianças, às vezes com um pão que traz, uma comida, então tudo, né? Fica com as crianças. Então, graças a Deus, a gente tem um apoio grande de todo mundo, né? Além da oração, das conversas, de tudo, a família tem sido fantástica. Nesse momento, né? Inicial, antes Isso é a de maior bênção. todo mundo saber, né? Então, a família muito forte. E todo esse processo de passando de trombose, de coisas eu nunca fui de falar, né? A gente foi vivendo a gente, lógico que os mais próximos sabiam, mas ou um que fala para o outro, né? Mas nunca sem abertura, porque até então eu não tinha rede social, né? A gente não tinha, era só o WhatsApp ali, então a gente foi mais vivendo a vida aqui, até muitos levaram um baque esse ano, assim, nem sabiam de toda essa história que a gente já estava passando há bastante tempo, né? Então foi, acho que até mais chocante, porque parece que foi uma coisa que aconteceu assim de uma hora para outra. E tá, a gente resolveu aproveitar o fim de ano da melhor forma possível. A gente foi para Bombinhas no fim do ano, comemorar a vida. Começamos assim, sabe? Às vezes não ficar pensando e deixando, mas não, né? Eu e o Rodrigo começamos a ter essa visão de que a gente tem que aproveitar. Também falei que meu sonho era conhecer Sapucaí, programamos e fomos esse ano, né? E Fiquei com também uma aí foi invejinha, branca, mas invejinha. Que deve ser mágico mesmo, né? Eu nunca fui. porque em janeiro meu retorno no Reitan seria em fevereiro, mas em janeiro eu senti um nódulo no meu abdômen, né? E me Em preocupou, janeiro, porque isso. além de senti-lo, era perto da cicatriz. Eu também até já estava achando que pudesse ser tipo um queloide, ou porque eu tinha voltado a praticar atividade física já, né? Eu já tinha sido liberada, porque o Reitan falou vida normal, né? Espero Em janeiro você pós-operatório, estava mas fazendo crossfit, é isso? voltei, né? Até falei, olha, eu faço crossfit. Aí tá, eu posso, não tem a ver, porque senão eles vão falar que eu fiz, né? Ele, não, Não é vida uma normal. caminhada, é crossfit. É importante que se diga. A gente faz muita força no abdômen, né? Então, eu achei que pudesse até ser meio que uma hérnia, não me passou. Mas o que me incomodava é que eu comecei a ter muita dor de estômago junto. Daí isso me chamou a atenção, de acordar à noite com dor de estômago. Daí a gente tem um amigo médico aqui, o Dr. Lucas, a esposa dele já teve câncer de mama, a Fabiana Parra, que tem sido uma pessoa maravilhosa também nesse meu caminho aí. Eu entrei em contato com ela, né? Ela já sabia da minha história e eu pedi, como minha consulta era só em fevereiro, se ele não podia dar uma olhadinha, porque ele é gastro, ele é clínico geral, cirurgião, né? E tem bastante conhecimento, para me dar uma olhadinha. Então ele fez os exames, clínico, né? Não dá para dizer nada, então pediu, já me antecipou vários exames para eu poder, né, saber o que podia estar acontecendo. E daí, graças a Deus, também outro anjo que caiu na vida, adiantou todo o processo. E no dia que eu consegui pegar o resultado da ressonância, era o dia que eu consegui também agendar o Reita, né, o oncologista. Então, eu já peguei o exame e fui para a consulta com ele. E ali, nessas 2 semanas, o nódulo, que tinha o tamanho assim de uma azeitona, ele já estava do tamanho de um Kinder Ovo. Então começou a me preocupar porque estava daí muito grande, né? Eu já tinha daí suspendido a atividade física e não parava de crescer, né? Então, porque é muito alto grau. Daí já na consulta correta ele examinou e já deu pra gente isso foi uma semana antes da Sapucaí, acho. Uma semana antes. Ele já, né, deixou claro que era bem provável mesmo a metástase. Daí na ressonância já dizia, né, que eram pontos metásticos aqui, é esse que eu sentia subcutâneo,
mas que lá dentro já tinha vários pequenos nódulos, né? Então, a decisão dele foi de eu já ir para a cirurgia, ele ia retirar esse grande aqui e lá dentro ia ver como é que estava. Me deixou claro, como eu ia entrar com uma emergência, naquele momento ele ia meio que fazer uma visão de como estava o abdômen, se eu precisasse de uma cirurgia maior, a gente ia ter que programar. E já também deixou claro para a gente de que agora era o momento da gente entrar com a quimio. E daí, a gente imagina, né? Eu falei, mas doutor, a gente programou de ir para Sapucaí semana que vem. O que eu faço? Dele, não, curta, vai lá, curta, porque a gente ia fazer a cirurgia antes, né? 2 dias antes. Se você estava se sentindo bem, por que não, né? De novo, foi a situação das crianças, né? Não queria fazer uma cirurgia antes, passada aí, final de semana, todo mundo triste, né? Carnaval. De novo, a gente pensou na família. A gente não contou nada para ninguém de tudo isso. Decidimos que a gente ia sim para o carnaval, aproveitar, curtir. Foi maravilhoso, não tive dor nenhuma. Lá, nenhuma dor de estômago, curti, sambei. Só fui sentir dor no dia de voltar. Daí voltaram as dores. Mas foi maravilhoso, assim, a gente acho que descarregou Baixou a tudo lá. adrenalina, né? Baixou a adrenalina e a dor volta. Mas que bom que vocês conseguiram aproveitar, Mari. Que bom que vocês conseguiram desligar e curtir. Esses momentos são mágicos. Que bom. Mas fiquei daí preocupada com as crianças, o que eu fiz? Eu fui até a escola, conversei com a pedagoga também, outro ano apareceu, falei tudo que eu enfrentaria, né? Naquele que eu não tinha contado para elas, que ia ser contado um dia antes delas retornarem do carnaval, nas aulas lá, né? E no dia que voltasse as aulas era o dia que eu ia estar em cirurgia e que eu pedia uma atenção deles, né? Até porque foi o ano que elas acabaram de mudar de escola, então muita mudança junto, né? Elas estudaram a vida inteira num colégio e esse ano elas mudaram, então era tudo novo, né? Então fui até lá, expliquei tudo e elas foram super atenciosas, né? Então a gente contou na quarta-feira de cinzas para as crianças, para a família também. E daí sim todo mundo se preocupou, né? De ver que realmente a metástase, de que vai para uma cirurgia, de que, né? Que aquele não acabou, né? Que a gente ainda vai ter uma luta ainda maior. Daí esse acho que foi o ponto assim que pegou mais em todo mundo. Todo mundo se desesperou, assim, né? Não foi fácil, mas ao mesmo tempo a gente se uniu, né? E acredita muito todos nós, muito uma fé forte de que vai dar tudo certo, né? Então fui para a cirurgia, realmente ele só conseguiu retirar esse subcutâneo. Os nódulos que estão dentro do abdômen são muitos pequenos e 2 médios, né? Mais ou menos assim. Ele falou que numa consistência meio gelatinosa, que era perigoso tirar. Esses vários pequenininhos nem tinham como, né? Então, por isso que a gente entrou com a quimio agora. E são 4 cenários que podem ser esperados, que a gente também tem bastante ciência, né? Pode ser a cura através da quimio, ou a diminuição desses nódulos para, de repente, uma nova cirurgia, ou continuar no mesmo estágio, ou até piorar, né? Existe essa possibilidade. Como eu disse o tempo inteiro que é um tumor muito raro, eles não têm assim estudos, né? Diferente de alguns tumores mais comuns que eles já têm um número de cura grande e pode te dar mais ou menos um prognóstico, né? O meu é bem claro de que eles é novo para todos nós, né? Para nós, para os médicos. E a gente iniciou daí em março, né? A minha cirurgia foi dia 27 de fevereiro. Na cirurgia mesmo, eles já colocaram o catéter aqui, né? Então é bom que eu recebo aqui por um catéter. Facilita. Também aconteceu uma intercorrência ali no colocar o catéter, como não tenho muita gordura aqui assim, e pega a veia cava, né? Eu tive uma perfuração de pleura. Vim para casa depois e comecei aos poucos sentir falta de ar, mas também tudo bem achando normal, né? Daí no meu retorno na semana seguinte a gente descobriu que eu estava com pneumotórax, né? Que como perfurou ali, então mais uma situação que a gente passou, mas voltei para o Erasto, né? Fizemos a drenagem aqui, deu tudo certo.
E daí, quando eu me recuperei um pouquinho da cirurgia, a gente já correu com a papelada e iniciamos a químio, acho que 13 de março, né? Minha primeira químio. Então, vão ser 6 ciclos, que todo mundo sempre pergunta, né? Muda muito de caso a caso. O meu caso, então, são 6 ciclos de 21 dias. Nesses 21 dias, eu sempre terei 2 aplicações. Então, serão 12 sessões de químio. Eu já fiz a quarta. E no meu protocolo, as aplicações sempre vão ser no primeiro dia, um quimioterápico leve, né? E no dia 8 do ciclo, eu recebo 2 quimioterápicos. Esse leve, eles misturam esse leve e colocam um forte. Ontem eu fiz essa quimio forte, né? Então, sempre no primeiro dia uma leve, no 8º dia forte, que é a mistura dos dois. Eu tive reações em todas, né? Nesse que é leve, todas eu tive o enjoo, tive cansaço, né? Então, tudo. Só que quando é leve, é uma sensação leve, assim, como se eu estivesse grávida, né? Quando no início de gestação, que você fica bem cansada, indisposta. Então, eu consigo passar uma semana assim. A quimio pesada, não. Daí essa eu tive todos os sintomas bem acentuados, né? 3 dias fiquei de cama, me assustou. Porque a gente passa, né, pelo médico, pela nutricionista, pelo psicólogo, e eles falam muito sobre todas as reações, né? Eles, com muita experiência, né? Então, tudo que eles falam acontece. Eu senti que eles, com nós mulheres, eles falam principalmente da queda do cabelo, né? Que isso viria, então, desde a primeira consulta até com o médico, né? Assim, a questão de enjoo, de cansaço, eles trabalham melhor com você, dizendo como se fosse uma coisa normal, que tem medicamento que você administra. E que eles daí têm até um certo receio de falar na questão do cabelo, porque nós mulheres mexe com a nossa autoestima, né? Faz parte de nós. Foi bem trabalhado por todos eles, e eles falaram, a partir da quimio forte, 15 dias depois você começar a cair do cabelo. É impressionante. Chegou o 15º dia, começou o cabelo a cair. Né? Mas confesso que, para mim, o mais difícil foi a perda do paladar, que eles também, né, comentaram bastante. E eu sempre achei que eu lidei bem com a alimentação, assim, né? Eu achava que eu não sentia prazer. A vida não era algo que mexesse comigo, sempre achei. E assim consigo me controlar, né? Tem coisas que eu gosto, eu amo doce, não vou dizer, e tenho que me controlar, eu tenho um controle muito grande, né? Então, assim, para eu não comer, eu não compro. E se tiver aqui em casa, eu vou comer até o fim. E quanto mais Sei bem. doce, melhor. O que eu gosto. Deixa que eles comprem, eles querem comer, eles comem, mas eu não compro o que eu gosto. Então, daí eu me viro com o que tem. E mexeu demais comigo a falta do paladar. Porque a gente sente o cheiro, você imagina você comendo aquilo e quando você põe na boca, não vai. Você não sente. Não sente. Acho que foi a Dá única um vez. enjoo, Mari. Qual que é a sensação? A comida, então, o enjoo é enjoo ruim, né? Da pesada, pra você ter uma ideia, eu tinha enjoo do celular. Eu fiquei 2 dias sem abrir o celular, porque deu imaginar que eu tinha que ficar respondendo, me dava enjoo. Falei pro Rodrigo, eu fiquei 3 dias na cama olhando pro meu guarda-roupa. Eu olhava para as roupas, eu me enjoava. Eu tava com vontade de levantar e jogar tudo fora, porque eu olhava para aquilo e me enjoava. Eu enjoo de tudo. Então, é um enjoo que não sei explicar. Então, acho que assim, de momentos que fisicamente mexeram comigo fora, então assim, sempre me abalei na questão emocional, as crianças, né, de como passar isso para elas, que elas não sofram, que elas tenham uma vida normal. Isso mexe comigo, né? Então, eu acho que eu procuro sempre mostrar, tirar a força e coisas que me alegrem, né? Tento deixar minha energia positiva, né? Eu procuro coisas que me façam bem para eu transmitir esse bem, essa segurança para elas. Agora, assim, nessa fase, vai para cirurgia, vem para cá, isso nunca mexeu comigo, mas essa do paladar mexeu, que foi um dos dias daí que eu chorei até pro Rodrigo, o Rodrigo se assustou, que eu falei, eu não aguento isso, né? Então, eu sentia o cheiro, eu comia e não comendo e eu não me satisfazia. Então,
mexeu demais. Eu não sei explicar até, né? Foi algo assim que para mim foi o mais difícil de todo o processo, né? Até mais que o cabelo. Foi essa questão da comida. Mas Mari, vai. fica à vontade, conclui. Depois É, eu já te pergunto. eu comecei a aprender a ver o que me satisfaz, que é o que os médicos e todo mundo falou. Então, assim, vivo com coisa gelada, bem coisa de grávida. É o momento de parar de comer chocolate na vida, entendeu? É o momento de parar de comer chocolate. Se apega nisso. O super formiga, o doce, até bom, mas é o doce é algo que não está descendo muito, é uma coisa ou outra que eu consigo. Procuro coisas geladas, né? Assim, tudo tem que ser gelado. Eu gosto de gelado. Picolé, fruta, suco. Sempre gostei muito de arroz e feijão. Feijão não estou conseguindo comer. Eu comia todo dia feijão, é uma coisa que eu não consigo. Então, coisas quentes são poucas que eu consigo comer. Né? Mais coisas geladas, e é bem o que eles falaram, né? A gente tem que daí se alimentar. A vontade, às vezes, é de não comer, né? Você perde mesmo. Café que eu tomava todo dia, eu não consigo. Uma coisa que eu era super dependente, hoje eu não consigo tomar. Então, pode... Mari, mas agora me conte uma coisa. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô, né? Essa questão da perda do cabelo, tá? Eu acho que todo mundo que está aqui, tá muito claro para mim aqui, que nós estamos em 160 pessoas na live e que a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando são amigos, né? Então, todo mundo deve ter acompanhado o processo que eu também acompanhei. Então, terça-feira, vocês fizeram um book, né, do momento. As filhas cortaram o teu cabelo, o Rode cortou o teu cabelo, e vocês fizeram desse momento, como você vem fazendo de cada momento da tua vida, né, desde que você descobriu o leiomiosarcoma, uma festa, motivo de celebração, de comemoração. Né? Então, realmente, assim, fica todo mundo muito emocionado por ver a forma como você está enxergando isso. Porque isso, sem dúvida, vai te auxiliar muito nesse processo de recuperação e cura, né? Mas, assim, como foi para você esse momento? Como que você conduziu isso com a tua família, dentro da tua casa? E hoje, quando você se olha, qual é a sensação que vem? Então, foi bem bacana que também o legal da rede social, né? Quando eu encontrei todo esse desafio, eu procurei, como eu te falei, eu procuro coisas que me façam bem. Como a história do Google, quando eu procurei trombose, eu procurei o leiomiosarcoma e não me fez bem, eu parei, né? Então, coisas assim que é técnica, eu não me atenho. Eu, né, eu tirei de mim. Eu deixei assim, eu tô nas mãos dos médicos, eles sabem e, né, eu confiei neles. Então, eu tirei isso que não me faz bem, que me causa ansiedade. E procurei coisas que me façam bem, né? Então, na rede social, eu comecei a seguir pessoas que me inspiram. E uma delas foi um amigo do Rodrigo, até que nos indicou, que é a Camila Pinheiro, ela é esposa de um comediante, que é Fábio Rabin, né? Do Fábio Rabin. E assim, eu comecei a ver a história dela e estou me inspirando muito nela, assim, a energia que ela passa, a forma, né? Não só ela, também foi bem curioso que 2 semanas antes de eu ir fazer minha retirada de útero, nós fomos visitar um casal em Minas Gerais e do nada eu conheci uma moça, a Marina, e conversando, ela me contou, eu nem sabia que ela tinha tido, a gente numa conversa assim do nada, eu explicando que eu ia para uma esterectomia, ela conta que ela tinha tido um tumor no útero, que estava desenganada pelos médicos já e hoje curada. E todas as amigas ao redor falavam que ela levava aquilo com muita alegria, que era impressionante a alegria que ela tinha. E ela que era desenganada e outras pessoas que estavam, né, muito numa situação melhor que ela, não conseguiram e ela venceu. Sabe que assim, aquilo para mim, outro anjo na minha vida, né? Deus faz. Então, na minha história, é tanta coisa de Deus que não tem como não tirar essa força, né? Então, ela foi uma pessoa inspiradora que eu me inspiro, porque, né, é uma história muito bonita. A Camila Pinheiro, então, né, na rede social, assim, ela sempre ia alegre. E a questão do vídeo, ela fez um vídeo, assim, muito legal, né? Porque, assim, sempre vinha na minha cabeça essa questão de perder o cabelo, aquele vídeo da Carolina Dickmann, né, da novela, que a gente lembra.
Da Mulheres Apaixonadas, é. Um vídeo triste, né? E emociona todo mundo aquela cena. Daí eu fiquei pensando, falei, não, eu não quero isso, né? Eu sei que vai mexer comigo. E quando a gente veio, os médicos deram essa certeza, né? Numa das consultas lá, eu falei pro Rod, né? Eu falei, Rod, o dia que acontecer, eu queria fazer o seguinte, mas não, ainda a gente não estava na época do Covid, né? Eu falei, eu quero cortar meu cabelo numa barbearia, eu quero fazer um ensaio fotográfico. Ele, você tá louca, Mariana? Vai, para que isso? Pode. Eu quero ter isso guardado, mas num momento bom da minha vida. Eu não quero pensar em coisa ruim, eu quero pensar em coisa boa, é isso que me alimenta, né? Então, foi assim que a gente decidiu. No momento, ele achou que era um absurdo, mas sabe que foi tudo junto, né? E a partir do momento que realmente começou a cair o cabelo, né? Ele já na hora, ele falou, não, nós vamos fazer, e ele tem feito muito isso, né? Tudo o que é meu sonho, ele realiza. Ele falou, não, eu vou contratar, assim, eu vou conversar com o Ender, que é um fotógrafo, assim, que em todos os nossos registros ele tem, é maravilhoso. E nos deu de presente até quando soube que era para isso, foi fantástico. Também outro enviado de Deus que veio até aqui, foi um dia tão maravilhoso, fez uma Você oração. passa isso nas fotos. Uma Isso. alegria verdadeira, um brilho no olhar que não tem. É admirável demais. Teve choro das meninas, elas se emocionaram sim, porque elas estavam apreensivas o tempo inteiro. Acho que o que mais mexia com elas era essa questão: minha mãe vai ficar careca, né? Então elas ficavam tudo de mãe, é hoje? É hoje, mãe, é hoje. Daí quando começou a cair, elas viram esse processo também, né? Que é uma coisa que também foi legal. Uma amiga minha, a Michelle Nami, que é cabeleireira, né? Eu conversei com ela desde que todo esse processo, e ela sempre me dizia, Mari, quando começar a cair, raspe, não deixe. Porque tem pessoas que às vezes vão ficando, né, até ficar mais ralo. E ela sempre falou, não, Mari, faça antes porque é pior, é pior. E realmente, assim, para mim, a sensação de cair o cabelo também mexeu, assim, eu ir tomar banho, qualquer coisa que você fizesse, pegasse nele, saía tufo. Então, aquela sensação daí, sim, de que você está doente, né? Então, aquilo me incomodava Sim, mais. mas está desconfortável. Sim, incômoda. Uhum. Ia no banho, saía de chumaço, né? Assim, não dava para tocar. E daí, no dia das fotos, foi o pior dia. Porque daí eu pensei, né? Vou fazer uma escova para começar bonitinha, né? Fazer umas fotos bonitas, meu último dia de escova que eu nem pude fazer, porque não dava. Até elas falaram, pare, mãe, pare que você vai ficar careca antes do tempo. Então, é um processo até que a gente, quem está passando por isso, já vai vivenciando no dia que chega uma hora que você quer tirar. E outra coisa, eu senti um cheiro do meu cabelo, não sei se é até do quimioterápico, estava me incomodando, né? Então, assim, era uma coisa que eu queria já me livrar. E já tinha essa dica da Michelle, que tirasse antes, né? Então, foi legal também. Então, os anjinhos aparecendo. E eles foram aceitando aqui, né? Foi gostoso. Achei que valeu a pena, né, esse registro. Sinceramente, assim, achei até melhor do que eu imaginava, né? Me ver assim. Eu até todo dia eu meio que fazia assim, né? Eu puxava meu rabo e ficava assim, ó, tipo, me imaginando careca. Eu olhando no espelho, eu Ó, ficava... tem um monte de gente aqui dizendo que você ficou linda e eu concordo com eles. Então, tá vendo? Foi tanto ensaio e agora aconteceu e foi maravilhoso. Mari, deixa eu só avisar o pessoal aqui o seguinte, olha só. Nós estamos já 1 hora na live, tá? Então, faz quase 1 hora, gente. Com 1 hora de live, o Instagram derruba automaticamente a nossa live. Isso deve acontecer daqui a 2 ou 3 minutos. A gente vai voltar na sequência, tá? Então, vai derrubar, eu já volto para a live e já chamo a Mari de volta, tá bom? E daí a gente consegue conversar mais um pouquinho e se despedir de vocês. Mari, mas até lá, continue conversando. Então, foi assim, era aí o processo ali, sabe, que eu não sei se era o clima, me fez bem também, e foi tirando, foi tranquilo, não me desesperei, e sabe que eu fui me olhando, e olhando coisas que eu não reparava, assim, porque o cabelo a gente meio que, né, dá um jeito com ele, e ele disfarça algumas coisas, né, então, assim, meu olhar, como sabe, assim, eu fui olhando, parece que meu olho ficou mais verde,
né? Lógico que eu ainda estou, como eu tirei bem cedo, eu ainda estou com a sobrancelha, né? Eu tenho cílios, então tá um aspecto ainda mais saudável, né? Ainda bem que minha orelhinha ajuda, né? E Com certeza. esse ia ser pior. Não, mas então foi tudo. E assim, lógico, né? Então, eu ainda tô com a sobrancelha, tô com os cílios, que faz diferença, né? Então,